Beleza. Então, senhores, o Adalberto fez um questionamento bem interessante, e daí a gente comentou ali a respeito do financiamento, né? Eu queria aproveitar, porque os nossos temas na área contábil, eu não necessariamente entro aqui com vocês. Então, eu quero só abrir para trocar uma ideia com vocês aqui no site da BNT, tá? Aí explicar bem rapidamente o que é a BNT. Eu não vou cobrar que vocês acessem o site da BNT, mas eu quero que vocês compreendam algumas coisas. Então, assim, ó, aqui tem, né, esse aqui é o site da BNT, o que é a normatização, né, os comitês técnicos e tudo mais, a ABNT. Eu quero entrar aqui no institucional para mostrar um pouquinho o que é a ABNT para vocês. Quando a gente fala em ABNT, a primeira coisa que cada um de vocês pensa, acredito eu, porque comigo era assim quando eu estava no comecinho da graduação, você tem a sensação que a ABNT ela vai tratar a respeito das normas de TCC. Fazer um TCC, as normas da BNT. Então, o que é a BNT? Ó? A BNT é o Foro Nacional de Normalização por Reconhecimento da Sociedade Brasileira desde a sua fundação em 40 e confirmado pelo governo federal por meio de diversos instrumentos legais. Então, ela é uma entidade privada, né, ela não é do governo, é uma entidade privada sem fins lucrativos. E ela é membro fundador da International Organization for Standardization, né, que é a ISO. Tá? A ISO. Como assim? Porque pensem o seguinte, ó, de uma forma bem sucinta. Quando vocês estavam no ensino médio, né, que antigamente chamava segundo grau, ou no primeiro para o segundo grau, aí a gente começa a estudar assim, ó, a respeito para medidas, né, medidas de distância, quilômetros, né, milhas, né, a velocidade, né, quilômetros por hora, né, metros por segundo, e daí vocês fazem uma série de cálculos, né, ou utilizando o tempo, né, então assim, sei lá, tantos litros, né, por minuto, digamos ali um gasto, e daí você vai fazendo litros por hora, né, e você vai trabalhando com as unidades de medida. Por que isso? Qual que é a lógica? Você pensa o seguinte, todos vocês devem ter estudado, na época, quando estudaram sobre história, e a gente sempre vê assim com muita tristeza que nós tivemos, né, o Brasil com as linhas férreas, com as ferrovias, e que, infelizmente, né, as ferrovias, elas não tinham uma mesma... A questão ali dos trilhos era diferente, e daí, pelo menos para mim, ensinaram assim, né, disseram assim, olha, infelizmente as medidas eram diferentes, daí o trem não dava para só fazer uma parte do trajeto, ele não poderia fazer, e nunca foi feito de uma forma, assim, de uma forma única, né? O que acontece? Toda a ideia da normatização é justamente para isso. Então, por exemplo, assim, ó, a peça tem que ter tantos centímetros. Então, os centímetros é centímetros no Brasil, é centímetros nos Estados Unidos, ou onde quer que seja. Pode ser até que eles utilizem uma outra unidade de medida. Mas se você falar centímetros, centímetros quadrados, centímetros cúbicos, né, o cara vai saber, né? Se o cara falar, por exemplo, em quilômetro, quanto que vale um quilômetro, o cara tem, né? E daí ele vai definir, ou ele vai fazer a conversão, né, de quilômetros, jardas ou milhas, né? Aí quilômetros por hora, milhas por hora, e daí ele trabalha. Para que isso? Pense no seguinte, hoje em dia a gente está no mundo globalizado, até antes disso, né? Então você precisa produzir uma peça e às vezes se você trabalha tudo com as normas e tudo tem o mesmo significado, é aquela ideia de porca e parafuso. Imagina que um faz a porca, o outro faz a parafuso e eles não se encaixam. Ou imagina que tem alguém que quer ser fabricante de peças para automóvel, né? E daí o cara, um faz a porta, o outro faz... É claro que não assim, mas beleza, mas só para fazer a lógica, assim, né? E daí na hora de construir o carro, as peças não se encaixam ou ficam com folga. Aí você tem toda uma ideia de normatização internacional, e daí a gente tem no Brasil a ISO. A ISO, eu queria só ver se a gente tem aqui, se ele mostra, mas ele mostra, por exemplo, assim, ó, vamos ver se é conselhos, estrutura, missão, identidade. Eu cheguei uma vez a montar um material sobre isso quando a gente estava falando a respeito
Deixa eu ver aqui, ó, vamos clicar em... Ah, não, conselhos ele não entra. Conselho técnico. O que acontece? Dentro dos conselhos das normas da ISO, né, nós temos o quê? Vários, o Brasil participando de vários deles. Então, por exemplo, o que todo mundo já ouviu falar é da ISO 9001, da ISO 14001. Essa norma, ela vem para o Brasil, isso não é uma norma tipo assim, isso aí o presidente Jair Bolsonaro para a indústria, né? Então, assim, qual que é o objetivo? Quando a gente fala da 14001, que é bem comum, o cara pensa assim, está relacionado ao meio ambiente, né, ao sistema de gestão ambiental, significa que a empresa ela tem uma preocupação com o meio ambiente e ela tem um sistema de gestão ambiental. Ou ISO 9001, que ela tem ali todo um sistema de gestão da qualidade. Só que essas normas ISO, elas são para tudo, fabricação de produtos e tudo mais. E aqui entra a ABNT. Tá, professor, e o que mais nós temos? As normas ABNT, elas vão inclusive, por exemplo, assim, um engenheiro civil, quando ele vai fazer um processo de avaliação do imóvel, ele vai usar a norma. Então, ela vai dizer assim, ela é a NBR alguma coisa, tá? Tipo uma norma brasileira, e ele está aqui. Então, aqui você consegue. É claro que as normas da ABNT, né? Por exemplo, você consegue vir aqui, ó, e adquirir ela na loja, inclusive, né? Adquirir ela online, coisa e tal, e acompanhar. Assim como a ABNT, ela faz todo um processo de certificação, né? Para que, digamos assim, ó, não existe só a ABNT, tem outras empresas, né? Que prestam esse serviço de normatização. Então, de certificação, perdão. Então, é feita por exemplo, tipo norma ISO 9001, ISO 14000, né? Então, vai um profissional, vai ser feita uma auditoria, né? Se a empresa atender, ela vai ganhar uma certificação. Então, significa o quê? Porque qual que é a lógica? A lógica é que o cliente, não necessariamente, ele vai vir aqui no Brasil. Então, você tem alguém que está lá nos Estados Unidos e o cara fala assim, não, essa pessoa é uma empresa boa. Por quê? Não significa que o produto tem qualidade, mas significa que é um produto que aquilo que ele se comprometeu a atender, ele passou por uma certificação da 9001, por exemplo. Ele tem um sistema de gestão da qualidade, onde aquilo que ele se propôs a fazer, ele entrega. Isso possibilita com que a pessoa que vai adquirir o produto fique mais tranquilo, beleza? Então, comentei isso puxando um pouco para a ISO 9001, mas para que vocês entendam, ou para que vocês saibam que, por exemplo, quando eu trouxe aquele parecer técnico de avaliação mercadológica, quando você vai estudar, ele vai dizer qual que é a norma que ela é utilizada para avaliação de imóveis. Existe uma norma para avaliação, e assim vai, para avaliação dos terrenos, como é que funciona a depreciação. Quando a gente está falando na questão contábil, né, aí, na verdade, onde é que você entra? Você entra no site do Conselho Federal de Contabilidade, tem a legislação, e você vai olhando os CPCs. Vocês sabem, vocês vão verificar os CPCs. O que os CPCs diz para fazer a questão ali dos balanços? Como é que eu avalio o ativo? Né? Mas quando vocês tiverem que avaliar, ou quando vocês tiverem um amigo de vocês, que ele estiver fazendo a avaliação, um engenheiro civil, por exemplo, e ele vai fazer uma avaliação, vocês podem escrever que ele vai pegar, vai puxar aqui a norma da BNT, ele vai trazer o número da norma, né? E aqui você consegue, inclusive, verificar se a norma está em vigor ou não. Que nem a gente faz lá no site do CFC, para ver se a norma está em vigor ou qual foi a norma que substituiu, tá? Então, acabei comentando um pouquinho mais, conversando um pouquinho mais, mas só para trocar uma ideia, né? Sugiro que depois vocês acessem com um pouquinho mais de calma, né? A respeito como se elaboram as normas. Ó, eu acho que aqui, deixa eu ver se está aqui. É que eu não enxergo. Ó, ele diz como é que funciona o processo de elaboração de uma norma. E daí eu queria achar a questão da... Vamos ver. Tem umas mensagens bem bacanas aqui da BNT, que um dia eu pude utilizar, ó, padronização, as dimensões, né? Quem se beneficia? Ó, para as empresas, para os inovadores, para os clientes, para a concorrência. Lembrando, tá? Isso aqui não é uma determinação
do governo, né? Isso aqui é associação, e daí eles têm, assim como a gente tem organismos internacionais também. Ó, olha só que interessante, aqui a gente vai conseguir ver, para ter uma noção do que é esse mercado, né? Deixa eu só puxar meu mouse para o lugar certo. Aqui. Ó, ano 2021, vamos ver, pandemia. Vamos ver o que a gente tem. Não, tem um monte, geralmente. Ó, de janeiro a fevereiro. 2021, vamos ver. Normas publicadas, normas ISO publicadas. Se eu com clique consigo... Não sei se ele vai abrir ou se ele vai baixar. Ó. Aí aqui tem as normas, ó. ISO 23.000. Aí tem o número de cada delas, que tá tudo em inglês. Às vezes você tem em português ali, ó. Então, sistemas, engenharia, né, de sistemas, tecnologia de informação, questão de fibra, né, canal de fibra. Aí aqui a gente tem várias, e assim a gente vai tendo ali as alterações ali das várias normas, né, e elas vão sendo publicadas, depois você tem elas vindo para o Brasil. Então, as normas, elas vão ter todas elas depois, né, tipo NBR, ISO tal, NBR, ISO tal, beleza? Senhores, fiz um breve comentário, achei interessante, já que tenho certeza que talvez nenhum outro professor vai comentar, né? Talvez quem é o professor lá de gestão socioambiental, mas daí vocês têm um outro enfoque que é para contabilidade, né? E daí não sei se foi comentado ou quanto foi comentado. Beleza? Vou parar a gravação por aqui e a gente continua nossa conversa.